Olá. Vamos agora ver um pouco sobre o subjuntivo, né? Nós vimos muito sobre o indicativo, agora vamos ver um pouquinho sobre o subjuntivo. Vamos começar com quem? Vamos começar com presente, el presente de subjuntivo. Funciones e conjugación. Funciones. Quando que nós utilizamos o presente do subjuntivo? Utilizamos o subjuntivo para expressar probabilidade. Bom, vamos fazer uma parte aqui. É o seguinte, as bancas gostam de cobrar também do candidato conhecimentos do indicativo e do subjuntivo, dos tempos verbais indicativo e do subjuntivo. Porque quando vocês estiverem lendo um texto, para vocês colocarem, posicionarem o texto no tempo e no espaço, nós usamos o quê? Nós usamos os tempos verbais, os verbos, claro, com os advérbios de tempo, mas nós utilizamos os tempos verbais. O indicativo, ele é utilizado para expressar fatos reais, fatos concretos. Já o subjuntivo, ele é utilizado para quê? Para expressar probabilidades, possibilidades. Então, eu vou repetir para vocês anotarem, porque eu acho interessante vocês saberem isso, porque a banca gosta de cobrar isso em provas também. Então, anotem aí. O indicativo, ele é utilizado para falar sobre os fatos reais, fatos concretos. Já o subjuntivo, ele é utilizado para expressar probabilidade, possibilidade. Por exemplo, com os advérbios quiçá, que é talvez, talvez, possivelmente e probavelmente, nós vamos utilizar com esses advérbios quem? Nós vamos utilizar o modo subjuntivo. Exemplo, quizás estude todos os dias. Talvez você estude todos os dias. Talvez chegue a tempo. Talvez chegue a tempo. Mas recuerda que depois de a lo mejor, que é uma expressão que significa possibilidade ou probabilidade, nós não vamos usar o subjuntivo. É uma exceção. Nós vamos usar o quem? O indicativo. A lo mejor, salimos hoy por la noche. Possivelmente, nós vamos sair hoje de noite. Então, vou repetir. O modo indicativo é utilizado para pontuar, né, ações e fatos concretos e reais. O subjuntivo é usado para quê? Para indicar possibilidade e probabilidade. Junto com o subjuntivo, quais são os advérbios utilizados? Quizás, talvez, possivelmente e probavelmente. Mas com a expressão a lo mejor, que significa também possivelmente ou provavelmente, nós vamos usar o indicativo em vez do subjuntivo, tá bom? Nenhuma dúvida? Então, vamos adiante. Nós utilizamos o subjuntivo também para expressar um desejo, para expressar um desejo. Por exemplo, que tenhas um buen viaje, que você faça uma boa viagem. Que lo pases bien, que você passe bem. Ojalá Carlitos se salga bien en el exame. Tomara, oxalá que o Carlitos se saia bem no exame, na prova. Ojalá que todos ustedes sejam aprobados em las oposiciones públicas. Tomara que todos vocês sejam aprovados nos concursos públicos. Então, o subjuntivo é usado para expressar um desejo também. Funções. Em las oraciones que expressam no juízo de valor ou obrigação personal. Então, pongo atenção nessas frases aqui. Es absurdo que lo vengas. Es importante que terminemos a tempo. Es lógico que estudie. Es probable que lo haga hoy. Es una pena que no puedas venir. Es injusto que lo dejes. Es posible que llegue hoy. Es fantástico que lo hagas. Es bueno que vayamos ya. Es necesario que estudiéis. Hace falta que lo traigas mañana. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós vamos usar o subjuntivo em expressões que expressam um juízo de valor ou uma obrigação pessoal. Onde é que está o subjuntivo aí? Vendas,
terminemos, estudie, haga, puedas, dejes, llegue, hagas, vayamos, estudiei e tragas. Existe uma regra, que nem, quer dizer, embora toda regra tenha exceção, que fala o seguinte: geralmente o subjuntivo vai vir com o uso do pronome relativo que. Mas vocês podem perguntar, Marise, sempre que tiver o que eu vou usar o subjuntivo? Não, não foi isso que eu falei. Eu disse que é uma maneira, às vezes, boa de identificar se o tempo verbal é subjuntivo ou indicativo. Geralmente, às vezes, o que vem junto com o subjuntivo, tá? É lógico que, vamos supor, tem uma frase lá na prova. É lógico que, estudia ou estude? O que vocês vão marcar? Vocês vão marcar o estudia, que é o indicativo, ou estudia, que é o subjuntivo? Muito bem, para quem respondeu, que vai marcar o subjuntivo, porque eu acabei de dizer que, geralmente, eu não posso afirmar que é sempre que acontece isso, mas, geralmente, o que, em algumas frases verbais, vai vir o quê? Precedido, quer dizer, o verbo vai vir, né? Vem o quê? Primeiro e depois vai vir o verbo no subjuntivo. Se tiver que escolher, então, mais uma vez recapitulando, na terceiro item aí, é lógico que, a banca examinadora dará para você escolher, é lógico que estudia ou é lógico que estudie? Você vai marcar o subjuntivo, é lógico que estude, tá? Utilizamos também o subjuntivo em las oraciones subordinadas, quando o verbo principal influi sobre o verbo subordinado. Estes verbos podem expressar desejos, dúvidas, órdenes, consejos e reações emotivas. Por exemplo, quero que me traigas algum regalo. Eu quero que você me traga algum presente. Dudo que llegue hoje. Duvido que chegue hoje. Os digo que me escribais. Te proíbo que fumes aqui. Te aconselho que estudies más. Me extraña que não esté aqui hoje. Me gusta que lo hagas así. Los verbos que van precedidos de las locuciones, pongan atención, antes de que, para que e sin que, sempre van em subjuntivo. Então, repetindo, os verbos que forem precedidos pelas locuções antes de que, para que e sim que, eles vão vir sempre onde? Com quem? Vão vir sempre com o subjuntivo. Por exemplo, te dou el libro para que estudes. Eu dou o livro para que você estude. Vem antes de que termine. Venha antes de que termine. Hazlo sem que nadie se dê conta. Faça isso sem que ninguém se dê conta, sem que ninguém perceba. Então, os verbos precedidos das locuções antes de que, para que e sem que, sempre vão no subjuntivo. Em las oraciones temporales, utilizamos el subjuntivo com las conjunciones y locuciones, cuando, después de que, enquanto, hasta que, mientras. Llama-me quando termines el trabajo. Le escribiré después de que lo termine. Lo traeré enquanto lo tenga. Enquanto é assim que. Então, lo traeré enquanto lo tenga, ou trarei para você assim que tiver. Enquanto lo tenga, é assim que tiver. Esperaremos hasta que salga. Esperaremos hasta que saia. Ou no saldremos mientras llueva. Não sairemos enquanto chover. Então, nas orações temporais, nós vamos utilizar o subjuntivo com as conjunções e locuções. Quando, depois de que, enquanto, hasta que, mientras, entre outras. Em las orações concessivas, utilizamos o subjuntivo com as conjunções e locuções. Aunque, apesar de que, por más que, etc. Por exemplo, lo dejaré aunque me mate. Apesar de que não tenha tempo, estudiará. Por más que llore, no se lo perdonaré. Em las orações modales, utilizamos o subjuntivo com as conjunções e locuções. Como, quanto, de modo que, etc. Exemplo, hazlo como queiras, faça como quiser.
come quanto desees, como quanto você quiser ou quando você desejar, hazlo de modo que nadie lo sepa. Faça isso de modo que ninguém saiba. Então, nas orações modais, o subjuntivo ele é utilizado com as conjunções e locuções como, quanto, de que modo, de modo que, etc. Bom, vimos as funções do subjuntivo. Agora nós vamos ver a conjugação verbal, que é o que interessa mais para nós. Verbo trabalhar, verbo comer e verbo viver. Mais uma vez, como nós já tínhamos visto no indicativo, vocês vão poner la atención, vão prestar atenção na conjugação. Vamos lá. Trabalhar. Trabalhe, trabalhes, trabalhe. Trabalhemos, trabalheis, trabalhem. Verbo comer. Coma, comas, coma. Comamos, comais, comam. Verbo viver. Viva, vivas, viva. Vivamos, vivais, vivam. Essa é a conjugação verbal do presente do subjuntivo, de acordo com a terminação do verbo. Verbo terminado em ar, verbo terminado em er e verbo terminado em ir. Agora, claro, todo mundo já sabe que sempre tem algumas exceções à regra. Então, o verbo querer vai mudar do é para o ié. O verbo dormir vai mudar do ó para o é. Então, vamos entender melhor. Ó, queira, queiras, queira. Queiramos, querais, queiram. Então, mudou do é para o ié. Queira, queiras, queira. Saiu do querer para o ié. O verbo dormir vai sair do ó, vai passar para o é. Duerma, duermas, duerma. Durmamos, durmais, duermam. Rugar. Sai o u e vai ficar o é. Ruegue, ruegues, ruegue. Ruguemos, rugueis, rueguem. Verbo pedir. Sai o é, entra o i. Isso tudo, gente, no subjuntivo, que é o que nós estamos vendo agora, tá? Presente do subjuntivo. Pida, pidas, pida. Pidamos, pidais, pidam. Verbo ser e verbo saber. Como que vai ser o verbo ser? Seia, seias, seia. Seamos, seais, seam. Verbo saber. Sepa, sepas, sepa. Sepamos, sepais, sepam. Verbo hacer, que é o verbo fazer. Aga, agas, aga. Hagamos, hagais, hagam. O verbo ir aqui no sentido de ir-se. Esse verbo ir é no sentido de ir embora, tá? Marchar-se, ir-se, me voe. Então, vaia, vaias, vaia. Vaiamos, vaiais, vaiam. Terminamos agora a nossa aula sobre o presente do subjuntivo. Te felicito, espero que tenhas uma buena semana. Que te diviertas en las clases, que ganes bastante dinheiro em tu trabalho, que sempre tengas fé em Deus, que vivas um gran amor, que lo desfrutes com salud e que seas feliz. Qual foi a forma utilizada aí na minha despedida para vocês para encerrar a nossa aula? Foi utilizado o muy bien, o subjuntivo. Acharam difícil? Não, não é muito difícil, não. Então, o slide aqui final da aula é isso. Eu desejo a todos vocês, espero que vocês tenham uma boa semana, que se divirtam nas suas aulas, que ganhem bastante dinheiro no trabalho, que estudem bastante para concurso e que todos vocês sejam aprovados, que tenham sempre fé em Deus, no universo, que vivam um grande amor, se vocês já vivem esse grande amor, que o conserve, que o mantenham, que o desfrute de tudo que vocês mereçam com saúde e que vocês sejam sempre muito felizes. Estou aqui, torço por todos vocês, porque vocês todos um dia vão passar. Besitos a todos e hasta pronto.